Claire, a Universidade de Oxford realiza há 10 anos a Brasil Week, que é um dos eventos de literatura e de estudos brasileiros mais importantes, né? E um dos objetivos é mostrar que existe no Brasil mais que futebol, samba e favela. Então, nessas pesquisas que você vem desenvolvendo, o que você encontrou sobre o Brasil ou que Brasil você encontrou a partir da literatura e das artes e do cinema brasileiro? Que pergunta interessante. Sim, Brasil Week é uma das coisas de que sou mais orgulhosa do que eu fiz enquanto professora lá na Universidade de Oxford. E sim, começou em 2009, quando eu cheguei, e foi o embaixador que conheci num almoço e me desafiou para fazer uma semana brasileira. E eu pensei, é uma boa ideia. Em que época do ano fazemos isso? Como é que fazemos? Qual é o orçamento? E falando com os colegas, a gente combinou. E a primeira Brasil Week era dedicada a Clarice Lispector, claro. E tive a sorte de conseguir 3 convidadas de renome. A biógrafa Teresa Monteiro, que falou um pouco sobre a primeira biografia que ela escreveu sobre Clarice. A sobrinha neta de Clarice, Nicole Algrante, que tinha feito um filme baseado no livro Entrevistas. Foi a estreia do filme em Inglaterra. Então mostramos o filme e a terceira convidada tivemos a sorte de receber a Adriana Calcanhoto, que fez um show no final, foi o grande final da Brasil Week. E aí, continuando nessa linha, como começou a sua relação com a literatura brasileira e especificamente com Clarice Lispector? Como você encontrou? Como se deu esse contato? Olha, eu descobri ao mesmo tempo a literatura brasileira por Clarice Lispector, porque eu fiz a graduação em francês e espanhol na Universidade de Durham, no nordeste de Inglaterra, e durante o curso, uma opção foi português. Eu comecei a aprender português e no ano final fiz uma opção que era French Women Writers. E ouvi falar da Clarice Lispector, que era especialista, ou que a escrita dela era o perfeito exemplo do que a teorista francesa Hélène Cixous chama de écriture féminine. E eu, jovem, feminista, curiosa, intrigada, queria saber mais. Comecei a ler e nunca mais parei. Que bom! E o primeiro livro que li da Clarice foi A Hora da Estrela. É um livro que eu ensino todos os anos e nunca me canso. Sempre encontro uma coisa diferente, uma frase diferente, uma vírgula que está num lugar que não devia estar, que muda o sentido da frase. Sempre acho uma coisa diferente. E daí, da Clarice, sempre me interessei na literatura feminina e fui descobrindo, e ainda estou descobrindo, claro, a riqueza da literatura brasileira. Para sua pesquisa no doutorado, você fez uma incursão nos arquivos, né? Tanto da Casa Rui Barbosa, quanto da Biblioteca Nacional. O que você encontrou lá? E como é que foi esse contato, essa experiência dentro do arquivo? Então, depois do doutorado, eu queria outro projeto novo, e
lembrei que na primeira vez que visitei o Rio para pesquisar Clarice, fui à Fundação Casa do Rui Barbosa e achei uma pasta de recortes das entrevistas que Clarice fez na Manchete. Acho que era a irmã Tânia que colecionava os recortes, guardava, e estavam lá. E eu pensei, mas eu nunca li um estudo sobre estas entrevistas e parecem interessantes. Eu não sabia quem eram essas personalidades, essas pessoas que ela entrevistava, mas vi que tinha até umas notas que depois descobri que era para transformar em livro. Então, decidi que esse seria o meu novo projeto, porque queria fazer uma coisa que ninguém antes tinha feito, né? Com uma escritora canônica é muito difícil ela achar um cantinho para si, para fazer uma coisa própria, uma leitura de uma leitora. Então, esse foi um novo projeto. E vim à Biblioteca Nacional consultar os periódicos e comecei na sala dos periódicos e foi nesta época de julho, agosto, e mesmo sendo inverno, as janelas todas estavam abertas e entravam passarinhos, que achei uma coisa bastante perigosa para os papéis, para os documentos e os computadores rudimentares. E nessa época, eu ainda tinha que utilizar máquina de microfilme. Você vai tornando para ver o texto descer à sua frente. Eu até fiquei enjoada com esse texto mexendo. Mas consegui, pela Biblioteca Nacional, não eram scans, porque nessa época não se fazia, mas cópias das entrevistas. Levei de volta à Inglaterra, transcrevi e comecei a estudar. E foi assim que o livro Entrevistas chegou a se compor. A entrevista enquanto gênero, para a crítica e para a teoria literária, parece que sempre ocupou um lugar secundário em relação à obra do autor. Você pode comentar um pouquinho sobre o lugar da entrevista e a importância dela para a obra de um autor, e especificamente a atuação da Clarice Lispector? Claro, sim. A entrevista parece não ter nada de literária. É um diálogo para entreter o leitor e para revelar coisas sobre o entrevistado. O formato é tradicional, pergunta-resposta, e o objetivo é saber fatos e dados. E como em tudo que ela fazia, Clarice tem a sua versão idiosincrática. Ela faz da sua própria maneira. Exatamente como ela reinventava a crônica, ela reinventa a entrevista. E ela faz de maneiras diferentes, ela assume um papel diferente, uma personalidade diferente, dependendo do entrevistado. Em relação com a obra dela, acho que a entrevista não era uma coisa que ela fazia porque realmente queria. Era mais uma maneira de ganhar dinheiro numa época em que ela precisava. Né? Então ela fazia por necessidade. Era uma mulher divorciada com 2 filhos. Uma mulher divorciada com 2 filhos precisava precisava. Então ela conseguiu escrever essas entrevistas
pela Manchete. Essa não foi a primeira entrevista que ela fez. Ela já, desde os anos 40, que ela fazia entrevistas, mas não era uma coisa regular. Foi o contrato com a Manchete em que ela fez uma série de 60 entrevistas entre 68 e não me lembro, e 74, se não me engano. Ela fazia toda uma série de entrevistas, começando bastante de formato bastante tradicional, mas nos próximos 20 anos ela mexeu com o formato, se introduziu na entrevista de uma forma muito interessante, porque ela está mais do que consciente de que é um performance e ela está se expondo em tudo o que ela faz. Isso, claro, em parte foi a razão de escolher uma escritora consagrada ou quase consagrada para fazer essas entrevistas com pessoas famosas, porque as pessoas, os leitores, queriam saber mais sobre ela. Sim. E ao mesmo tempo sobre os entrevistados. Sim. Mas quando se lê as entrevistas todas, se vê como ela se mostra, ela se expôs. E isso foi uma estratégia que ela inventou. Ela falou que para criar confiança no entrevistado. Eu acho que todo o performance, a procura da resposta, o diálogo, é uma coisa que se vê, que se lê na literatura dela. GH, por exemplo, está procurando interlocutor. Ela fala a alguém, a um tu, que não sabemos quem é, mas ela precisa de falar com alguém. Então, essa procura da resposta, a procura de diálogo, procura de um interlocutor, que acho que a gente vê um paralelo nas entrevistas que Clarice faz. Eu acho também que a maneira em que ela descreve os entrevistados, podemos se relacionar com a maneira em que ela cria personagens. Porque ela não fala em traços físicos, muito raramente. Não sabemos de que cor são os olhos de Macabeia. Não sabemos como é fisicamente GH. Mas sabemos, ela vai diretamente aos pensamentos, a personalidade e a psicologia. E o que ela faz nas entrevistas, normalmente tem um parágrafo de introdução, apresentação, em que ela descreve, introduz, apresenta pessoas que, às vezes, todo mundo sabe quem é, mas ela descreve de uma maneira muito interessante. Por exemplo, o Dr. Azoulay, psicanalista, ela descreve como bisonte. E bisonte como nas pinturas pré-históricas, né? Dá a impressão de alguém muito forte, sem dizer que ele é forte, mas ela dá a impressão. E não só isso, ele é um bisonte gentleman, que acho super legal, essa maneira de descrever alguém. É parecido com a maneira em que ela compõe metáforas, comparações, ela compara coisas que a gente pensa, mas isso não tem nada a ver, mas pensando bem, a gente vê o que ela quer dizer. Então, ela consegue
explicar ao leitor como é a experiência de estar falando com essa pessoa. E com os amigos, com as pessoas que ela gosta, isso funciona muito bem. É um ambiente criativo, brincalhão, mas com as pessoas que ela não gosta, então ela chega a ser até agressiva, às vezes ela provoca, faz perguntas que são mesmo desafiadoras. Muito desafiadoras. Ela tinha umas 3 perguntas que ela fazia de costume, que eram que são impossíveis de responder, que são: o que é a coisa mais importante do mundo? O que é a coisa mais importante para você como pessoa? E o que é o amor? São perguntas, não são perguntas sobre fatos, dados, informação, são perguntas para estimular uma resposta teórica, espiritual, existencial, muito mais interessante do que sim, não, porque não sei. Eu queria comentar um pouco sobre os bastidores, né? Sobre a redação de um jornal onde Clarice trabalhou. Ali na década de 40, ela está no Jornal à Noite, na década de 60, vai para o Jornal do Brasil, e é nesse bastidor em que ela faz muitos amigos. Profissionais que trabalhavam com ela naquele momento e que foram importantes para o lançamento dela enquanto escritora. Então, tem esse lugar assim de construção de uma amizade e de uma articulação literária a partir dos jornais, né? Então, você pode comentar também um pouco sobre esse lugar de bastidor à luz da amizade? Sim, de fato, Clarice, foi das primeiras jornalistas femininas no Brasil e estava muito orgulhosa disso. E ela trabalhava na redação da Noite e ela fazia entrevistas nessa época que saíam no jornal, mas não se via, não se assinava, não era costume assinar. Mas naquela pasta de recortes tinha alguns recortes sem data, era só uma foto e o texto, e se via mesmo por trás que era Clarice, porque ela tinha uma figura, um porte muito reconhecíveis. Então, ela já fazia entrevistas nessa época. E a redação, então, era o lugar de trabalho dela, mas ela travou amizade com vários outros jornalistas. Amizades que serviam até o fim da vida dela. Eles colaboravam, eles se ajudavam entre si, eles correspondiam, e tem muita correspondência que aparece nos livros, todas as cartas, correspondências. Ela correspondia com eles, acho que eles apoiavam, eles conversavam sobre tudo, a maneira das entrevistas. Então, ela entrevista Fernando Sabino e o tom, o ambiente é quase a mesma coisa que as cartas que eles trocavam. Então, eles criavam assim uma rede de amizades e apoio que serviu até o fim da vida. E ela aproveitou nas entrevistas. Algumas entrevistas eram impostas sobre ela, ela não escolheu fazer, mas outras ela fazia e são muito alegres. Ela gosta de falar com essa pessoa e eles lembram dos bons velhos tempos e é quase como assistir uma conversa, assistir mesmo a conversa, ouvir, escutar o que eles estão lembrando. E eles têm essa confiança, essa cumplicidade que é muito alegre, muito forte, dá muito prazer ouvir.
a redação, os outros jornalistas, eles eram muito importantes tanto na vida como na carreira dela. Porque ela vivendo longe, ela queria ter um pé na indústria, na indústria No campo da dos edição, editores, sim, no mundo literário brasileiro. E ela contribuía artigos, contos nas revistas dos amigos, como O Senhor, a revista. E os amigos até os amigos mediavam com editoras para ela conseguir publicar, porque ela, no começo da carreira, ela publicava com várias editoras. Tem uma frase da Clarice, que está em De Corpo Inteiro, que ela diz: gosto de pedir entrevista, sou curiosa, detesto dar entrevista, me deformo. E até agora a gente falou sobre Clarice enquanto entrevistadora. E como seria a Clarice entrevistada? Qual o perfil dela? Existem muitas entrevistas com ela, em que ela é o objeto da entrevista e não o sujeito da entrevista. No começo da carreira, acho que ela via que a entrevista era uma coisa que ela precisava de fazer em termos de marketing, em termos de captar audiências, público. Mas como ela falava sempre que era tímida, ousada, não gostava, não achava um prazer falar com sempre as mesmas perguntas, responder sempre as mesmas perguntas. Mas acho que também ela teve algumas experiências difíceis, horríveis, em que ela fez uma entrevista e depois saiu a entrevista e falavam qualquer coisa como ela era suada, engordou. E aí, acho que é isso que ela está referindo quando fala que as entrevistas deformam, porque a situação, a apresentação da entrevista ou a maneira em que descrevem ela como pessoa, em vez de focar a obra dela, isso ela não gostou nada. Esse desconforto a gente vê muito bem na entrevista para a TV Cultura, que está na internet. Qualquer pessoa pode ver. Os gestos dela são super mostra muito o desconforto dela. Ela fuma sem parar. E ela responde as perguntas de uma maneira muito enigmática ou até antipática, muito antipática, mas ela está sofrendo durante essa entrevista. E essa ideia de uma entrevista deformar, quando ela entrevista, ela está em controle. Ela que vê o texto final, ela decide o que vai ser publicado, ela pode acrescentar alguma observação, crítica ou cínica, e ela assim controle o que acontece na entrevista.